Hoje você não chegou aqui por acaso. Se você está ouvindo isso é porque Deus quer falar diretamente com você, porque Ele conhece a sua mente, esses pensamentos acelerados que não te deixam dormir, essas noites longas onde o silêncio pesa mais que o barulho, e esse cansaço emocional que ninguém mais vê, mas você carrega todos os dias. Esta não é apenas uma oração nem uma simples mensagem. É um encontro com a calma de Deus, com a paz que excede todo o entendimento, com o descanso que a sua alma tanto tem pedido em silêncio. Porque sim, muitos de nós carregamos a tempestade por dentro, sorrimos por fora, mas por dentro a nossa mente não para de dar voltas. Somos invadidos pela ansiedade, pelos medos, pelos pensamentos repetitivos, pelas lembranças que doem e pelas preocupações do amanhã. E o pior é que às vezes sentimos que não há ninguém com quem falar sobre isso, ninguém que entenda o quão cansativo pode ser viver com uma mente inquieta. Mas hoje, Deus quer te ensinar a soltar tudo isso, a respirar, a confiar e a encontrar nele o verdadeiro descanso que não se encontra em nenhuma outra parte. Sei que muitas pessoas gostariam de ir a uma igreja, sentar-se em silêncio, falar com Deus sem interrupções, receber uma palavra, mas por diferentes razões não podem fazê-lo. Há quem viva em lugares afastados. Outros têm responsabilidades que não lhes permitem comparecer e alguns outros simplesmente não têm uma igreja próxima. Por isso este espaço existe para você, para que, não importa onde esteja, possa ter este canto de fé, onde Deus possa se encontrar com você, onde possa orar, ouvir a sua voz e fortalecer o seu espírito. Porque quando um coração se rende a Deus, qualquer lugar se torna santo. E se este vídeo te toca, se você sente que aqui há algo que precisava ouvir, eu te convido a deixar um curtir, a compartilhá-lo com alguém que você sabe que também precisa e a deixar o seu comentário. Você não sabe o quanto isso pode ajudar para que esta mensagem chegue a mais pessoas que talvez hoje não tenham outro lugar onde encontrar paz. Ao fazer isso, você está sendo um canal de bênção, uma ponte entre Deus e um coração que está buscando consolo. Se puder, comente esta frase aí embaixo: Deus, acalma a minha mente. É curta, mas poderosa. É uma forma de declarar o que você está buscando e também de se unir espiritualmente com os demais que estão aqui pelo mesmo motivo. Agora sim, prepare o seu coração. Apague por um momento as distrações, respire fundo e deixe-se levar pelo que Deus quer fazer hoje com você. Não é por acaso que você está aqui, nem que tenha chegado justo neste momento. Há algo que Ele preparou especialmente para você. Fique até o final, porque bem aí pode estar a resposta que você tanto esteve esperando. E isso é o mais difícil de aceitar para muitos de nós, porque estamos acostumados a querer ter o controle de tudo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do que vai acontecer amanhã. A nossa mente se enche de ideias, planos, medos e pendências. É como se levássemos dentro de nós uma máquina que nunca se desliga, que está sempre pensando no passado ou preocupada com o futuro. E quanto mais tentamos ter o controle, mais esgotados nos sentimos. Mas há uma verdade que muda tudo quando a deixamos entrar no nosso coração. Deus nunca te pediu que carregasse tudo sozinho. O Salmo 55:22 diz: Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ele te sustenta quando você se esvazia diante dele, quando solta o controle e reconhece com humildade que precisa de ajuda. Sabe o que é o mais lindo?
que Deus não precisa que você chegue até Ele com tudo resolvido, nem com a mente clara, nem com uma fé perfeita. Ele recebe o quebrantado, aquele que chora por dentro, o que não consegue dormir, o que diz: Senhor, não sei como calar esses pensamentos que me esgotam. E quando você faz essa confissão sincera, quando reconhece a sua fragilidade e a apresenta diante de Deus, então aí é onde começa a verdadeira calma, porque você já não está lutando sozinho. A ansiedade, a preocupação, o estresse constante são sinais de que você está tentando viver sem confiar plenamente. Jesus o disse com tanta ternura em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse que viessem os que estão perfeitos, disse todos os que estão cansados e oprimidos. Esse pode ser você hoje. Assim que hoje, quero te convidar a fazer este primeiro exercício espiritual. Feche os olhos, respire fundo e diga no seu interior: Senhor, eu já não aguento mais. Preciso que assuma o controle. Ajuda-me a descansar, ajuda-me a acalmar a minha mente. Essa pequena oração dita de coração pode ser o começo de algo grande. Porque quando você solta, ele age. Quando você reconhece o seu limite, ele entra com o seu poder. E quando você abre o coração, ele inunda a sua mente com a sua paz. Quando uma mente está inquieta, quando os pensamentos se emaranham, muitas vezes o verdadeiro problema está naquilo em que acramos, naquilo que dizemos a nós mesmos em silêncio, nessas frases que você repete no seu interior e que pouco a pouco vão formando um ninho de mentiras na sua mente. Mentiras como não valho nada, isso não tem solução. Deus se esqueceu de mim. Não sou o suficiente. Tudo vai dar errado. Elas parecem familiares para você? Porque essas são as mentiras mais comuns que o inimigo sussurra quando a sua mente está vulnerável. E se você não encher o seu interior com a verdade de Deus, essas mentiras vão crescendo como uma sombra. E aqui está o segredo espiritual que muitos não conhecem. A única maneira de expulsar uma mentira é com uma verdade mais forte. E essa verdade não é a que o mundo te diz, nem os livros de autoajuda, nem as frases motivacionais. A verdade que tem poder real para acalmar a sua mente é a verdade da palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus entra no mais profundo de você e coloca ordem. Onde há caos, coloca clareza. Onde há confusão, traz entendimento. Então, se você quer começar a acalmar a sua mente, tem que encher o seu interior com as palavras dele. Não basta deixar de pensar coisas ruins. Você tem que substituí-las pelo que Deus diz sobre você. Por exemplo, quando a sua mente te disser que você está sozinho, você pode responder com Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus que te fortaleço, eu te ajudo. Quando sentir que o futuro te oprime, você pode lembrar de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é repetir por repetir, é declarar com fé. É reprogramar a sua mente pouco a pouco. Escolha um versículo a cada dia, escreva-o, repita-o, memorize-o se puder.
E quando a sua mente começar a ir por caminhos escuros, volte a essa verdade para que seja como uma âncora para a sua alma. Às vezes acramos que orar é apenas falar, dizer a Deus tudo o que sentimos, o que queremos, o que precisamos. E claro que isso é bom. Deus quer te ouvir. Mas há uma parte da oração que muitos ignoramos: o silêncio, não o silêncio vazio. Estou falando do silêncio consciente, aquele momento em que você se senta diante de Deus e simplesmente está. E aí, nesse espaço onde você se cala por dentro, começa algo profundo. Deus começa a te falar sem palavras, com a sua paz. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das frases mais poderosas e mais difíceis de praticar. Estar quieto em um mundo que não para. Estar em silêncio quando tudo dentro de você grita. E nesse estado saber que Ele é Deus. Deixe-me te perguntar algo. Quando foi a última vez que você simplesmente se sentou em silêncio com Deus? Não para fazer uma lista de pedidos, não para buscar uma solução, mas apenas para estar com Ele. Esse tipo de relacionamento muda a sua mente porque começa a te ensinar que a paz não vem daquilo que você entende, mas de com quem você está. Romanos 8:26 diz: O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando você não sabe o que dizer, Deus sim sabe o que você precisa. Assim que, se hoje você não tem forças para orar com palavras, se a sua mente está muito saturada, não se preocupe. Apenas sente-se, respire e fique aí com o coração aberto. Diga no seu interior: Senhor, aqui estou sem palavras, mas com a alma rendida. Essa é uma oração tão poderosa quanto qualquer outra. Porque Deus não mede a quantidade das suas palavras, mas a sinceridade do seu coração. Há algo que poucos compreendem, mas que pode mudar radicalmente o estado da sua mente. A gratidão é uma das armas mais poderosas para vencer a ansiedade. Não estou falando de uma gratidão superficial, mas de uma gratidão intencional, profunda, diária, uma prática espiritual que transforma a sua maneira de pensar, porque redireciona a sua atenção daquilo que te falta para aquilo que você já tem. Filipenses 4:6-7 o diz claramente: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Você percebe? A paz que guarda a sua mente vem quando você ora, mas também quando você agradece. Mas como se pode agradecer quando a pessoa se sente sobrecarregada? Justamente aí é onde a gratidão tem mais poder. Porque quando você agradece em meio ao caos, não o faz porque tudo está bem, você o faz porque decide confiar que Deus continua sendo bom. Comece com coisas pequenas. Agradeça pelo ar que respira, por aquele raio de sol que entrou pela sua janela esta manhã, pelo teto que você tem sobre a sua cabeça, pelas pessoas que ainda estão com você. E quando a sua mente se treinar a ver essas pequenas coisas como presentes, você vai se surpreender com a rapidez com que a ansiedade perde o poder. O Salmo 103:2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Cada vez que você se sentir no limite, faça uma pausa e diga: Senhor, obrigado porque estás comigo.
Obrigado porque, embora eu não entenda nada, sei que não me soltastes. Essa é uma oração que cura. Inclusive, você pode manter um diário. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Faça isso todos os dias, e com o tempo você verá que a sua mente começará a procurar razões para agradecer, em vez de razões para se preocupar. Um dos erros mais comuns é que tentamos acalmar a nossa mente a partir da carne, a partir do humano. Tentamos raciocinar com os nossos próprios pensamentos, acalmar a ansiedade com a força de vontade. E a verdade é que isso quase nunca funciona. Romanos 8:6 declara: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Vida e paz. Isso é exatamente o que a sua mente precisa, mas isso só acontece quando você decide conscientemente focar os seus pensamentos no Espírito de Deus. Ocupar-se do Espírito não significa viver desconectado do mundo. É uma postura da alma. É uma decisão diária que você toma quando escolhe pensar como Deus pensa, ver as coisas como Ele as vê. É como se a sua mente tivesse 2 frequências. Uma é ruído, ansiedade, orgulho, insegurança. A outra é fé, paciência, obediência, descanso. Você decide todos os dias qual frequência sintoniza. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o Espírito governa a sua mente, esses frutos começam a aparecer sem que você tenha que forçá-los. Então, como você alinha os seus pensamentos com o Espírito? Cada vez que um pensamento ansioso vier, não o ignore. Olhe-o de frente e faça a si mesmo esta pergunta: isso vem do Espírito de Deus ou vem da carne? E se você sabe que não vem de Deus, não o abrace. Entregue-o a Ele. Respire fundo e diga: Espírito Santo, alinha a minha mente contigo. Limpa-me de todo pensamento que não venha de ti. Faça isso todos os dias e, com o tempo, verá como os seus pensamentos começam a se acalmar. Não porque você os domina, mas porque aprendeu a rendê-los ao único que pode transformá-los. Se você está atravessando uma batalha na sua mente, se sente que os pensamentos não param, precisa saber algo. Você não está sozinho e Deus não se esqueceu de você. Ele conhece cada pensamento antes que você o pense, cada lágrima antes que caia, cada noite de insônia. Por isso, Ele te deixou uma ferramenta viva e poderosa, a oração persistente. Lucas 18:1 diz que Jesus lhes ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque o inimigo sabe que se você conseguir se manter orando, a sua mente não será dominada pelo caos. Cada vez que você insiste, embora não sinta nada, está dizendo com as suas atitudes: Senhor, confio mais na tua fidelidade do que naquilo que os meus pensamentos estão me dizendo. E sabe o que acontece quando você é constante na oração? A sua alma começa a lembrar quem é o seu refúgio. A sua mente começa a encontrar um lugar onde descansar. A oração persistente é como a água que bate na pedra. No princípio parece que não muda nada, mas se você continua, se você é constante, um dia olhará para trás e verá que a sua mente já não é a mesma. Hebreus 4:16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Quando você ora, não está falando para o ar, está entrando na sala onde se decide a sua paz. Assim que não deixe de orar, não deixe que o cansaço te convença de que não vale a pena, porque do outro lado da sua obediência está a sua bênção. Um dos maiores inimigos da calma mental é o costume que temos de viver naquilo que ainda não aconteceu. A nossa mente corre constantemente para o amanhã, antecipa-se, imagina cenários, constrói possibilidades e, sem nos darmos conta, começamos a carregar hoje o peso de um amanhã que nem sequer sabemos se chegará. Mateus 6:34 diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Cada dia traz a sua própria batalha, e Deus te dá a graça suficiente para o dia de hoje. O futuro não é a sua responsabilidade total, é de Deus. Isaías 46:10 diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. O seu futuro não é uma surpresa para Ele. Enquanto você mal está vendo o começo, Ele já conhece o desfecho. Isso não significa viver sem planejamento, significa viver a partir da confiança, não a partir do medo. Uma ferramenta prática para isso é o que eu chamo de âncora do presente. Cada vez que a sua mente disparar para o amanhã, faça uma pausa, respire e pergunte-se: o que eu preciso fazer hoje? O que sim posso resolver agora? Este exercício te traz de volta ao presente, te ajuda a ver a fidelidade de Deus hoje, porque se você pode ver como Ele te sustentou até aqui, pode confiar que continuará fazendo isso amanhã. Deuteronômio 1:30 promete: O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Enquanto você está aqui pensando no que está por vir, Ele já está lá limpando o caminho. E se Ele luta por você, por que continuar gastando energia lutando na sua mente? Depois de tudo o que você ouviu, quero que grave algo profundamente na sua alma. A sua mente não tem que ser uma prisão, ela pode ser um templo. Pode ser um lugar onde habite a paz, onde Deus reine, onde o Espírito Santo tenha liberdade para se mover. Mas para que isso aconteça, você tem que se render. Tem que entregar o controle àquele que criou a sua mente e sabe como curá-la. Filipenses 4:7 promete: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará, não talvez guarde. Isso significa que você não precisa entender tudo para ter paz. Só precisa confiar naquele que entende tudo. Se neste momento você está lutando na sua mente, quero que saiba que não está sozinho, não é fraco, não está quebrado além de qualquer reparação. Você é amado por Deus, visto por Deus. E se permitir que Ele entre, Ele pode transformar esse caos em calma, essa tempestade em direção, esse ruído em sussurro de amor. Faça da sua mente um altar, encha-a com a sua palavra, proteja-a com fé, defenda-a com oração, nutra os seus pensamentos com gratidão. Descanse no seu tempo. Rodeie-se de pessoas que te elevem e todos os dias declare com a sua voz que a vitória já foi conquistada na cruz. Porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te abençoo e, se esta palavra chegou até você, compartilhe-a com mais alguém. Comente: A minha mente descansa em Deus. E nos ajude a levar esta luz a mais pessoas que precisam de paz. Deus não terminou com você. Você ainda está em tempo de ter paz.
Lembre-se, a calma que você busca lá fora começa dentro de você quando Deus entra. Amém.